Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre números códigos com vocês. A natureza humana impele a justificar todas as informações de maneira a produzir conhecimento humano ilustrado pela cultura. E dentro disso nós temos o seguinte, os fenômenos que são chamados de modelos atômicos, criados e derrubados e aprimorados a partir da observação das leis naturais que regem o universo visível e invisível. Deste modelo nós temos o modelo de Thomson, modelo de Dalton, modelo de Rutherford, modelo de Bohr, modelo de Summerfield e por último o modelo de Schreier. No modelo de Schreier, certo? Baseado exatamente na mecânica ondulatória, na mecânica quântica, foi que se criou a ideia exatamente de números quânticos. Só que antes de ser criados os números quânticos, nós tivemos, dentro da mecânica ondulatória, a ideia de onda partida de Broglie. Depois nós tivemos o princípio da incerteza de Heisenberg, tivemos o princípio da exclusão de Pauli, tá certo? E esse trabalho foi evoluindo até chegar à mecânica quântica, que se chama de mecânica de Schreier. Então, na realidade, o que a mecânica de Schreier propôs, entre outras coisas, para o átomo de hidrogênio? Propôs exatamente a ideia dos chamados números quânticos. Número quântico principal, secundário, magnético e spin. E isso tirado matematicamente das equações de onda da mecânica quântica. Esses números quânticos que são simbolizados aqui como número quântico principal, letra L, número quântico secundário, azimutal L, número quântico magnético, M ou ML, número quântico spin, S ou MS, na realidade, para que servem esses números quânticos? Os números quânticos são utilizados exatamente para localização do elétron, tá certo? Baseado em quê? No princípio da certeza, que dizia que era impossível determinar simultaneamente posição e velocidade. Então, a gente determina a posição através dos 4 números quânticos. O número quântico principal. O número quântico principal N define nível de energia ou camada que os elétrons possuem. Define também a distância do orbital em relação ao núcleo e o tamanho do orbital ocupado pelo elétron. Quais são esses números quânticos? São 7, parede de 1 a 7, que corresponde exatamente às camadas eletrônicas K, L, M, O, P e Q. O número quântico secundário azimutal L, ele vai determinar exatamente qual é o subnível que se conta elétron. Quais são os subníveis que nós conhecemos? O S, o P, o D e o F. O S é 0, o P é 1, o magnético D é 1 e o magnético do F é 3. Então você vê aqui nível 1, só tem um subnível, que é o subnível S. Nível 2 tem o subnível S e o P. O nível 3 tem o subnível S, P e D. O nível 4 tem o S, o P, o D e o F. O nível 5 tem o S, o P, o D, o F e o G. Porque você sabe que existem subníveis, são subníveis teóricos. O G, o H e o I. E assim sucessivamente. Essa expressãozinha que você está vendo aqui determina a quantidade de elétrons em cada nível eletrônico ou camada eletrônica. Por exemplo, lá no diagrama de Newton-Paulo você vê que tem 2, 8, 18, etc. Como é que faz isso? Se o nível é 1, fica 2 vezes n ao quadrado. Então fica 2 vezes 1 ao quadrado, que dá 2 elétrons. Se o nível é 2, fica 2 vezes 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4 vezes 2, dá 8 elétrons. Se o nível é 3, 2 vezes n ao quadrado, que seria 3 ao quadrado, que é 9 vezes 2, dá 18 elétrons. E assim sucessivamente. O número quântico magnético ele vai determinar a posição do orbital que o elétron se encontra. O valor dele vai de menos L a mais L, passando pelo zero, parece a reta numérica. Então você tem aqui o orbital que representa o subnível S, magnético zero. Aqui você tem subnível P, que você tem os orbitais Px, Py e Pz, onde magnético é zero, menos 1 mais 1. E os orbitais D, tá certo? 5 orbitais D, onde você tem o magnético 0, menos 1, menos 2, mais 1, mais 2. E no subnível F você tem 0, menos 1, menos 2, menos 3, mais 1, mais 2, mais 3. Lembrando que ele tem 7 orbitais, o D tem 5, o P tem 3 e o S tem 1 orbital. Número quântico spin. O número quântico spin está relacionado ao quê? Relacionado exatamente à rotação do elétron em torno do próprio eixo. Ele pode assumir valores menos meio e mais meio. Tá certo? Então aqui ele fez uma distribuição de elétrons do nitrogênio no átomo 7, seguindo a regra de Rand, que deixa
todos os elétrons, todos os orbitais semi-cheios, são os elétrons que estão com a seta para baixo, e seguindo o princípio da exclusão de Pauli, que diz que o segundo elétron tem que estar em sentido contrário, ou seja, em spin contrário. Aqui você tem 5 com 2 são 7 elétrons do nitrogênio. O preenchimento dos orbitais, ele segue exatamente a regra da máxima multiplicidade, que é a regra de Ryan, e o princípio da exclusão de Pauli. Então a gente diz que isso aqui é nada mais nada menos do que aquilo que nós chamamos de princípio de construção, que é o princípio de Alfabor, que diz o seguinte: o preenchimento dos orbitais atômicos se aplica simultaneamente à regra de Ryan, a regra da máxima multiplicidade, e o princípio da exclusão de Pauli. Tá certo? Isso é que a gente chama de princípio de construção, princípio de Alfabor. Gente, vocês estão vendo aqui o seguinte, que os números quânticos servem para determinar a posição do elétron. Nós vamos ver agora uma aplicaçãozinha. Diz assim, qual é o conjunto dos 4 números quânticos que caracteriza o elétron mais energético do bromo no átomo 35? Então a gente faz a distribuição do bromo, S2, S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5. Pega o último nível, distribui nos orbitais P, seguindo a regra de Ryan, da máxima multiplicidade, e o princípio da exclusão de Pauli. Aí aqui tem um detalhe interessante, que o segundo elétron, dizer se o spin é mais meio ou menos meio, isso vai depender do autor da questão. Se ele disser, por exemplo, que o primeiro elétron que entra no orbital é negativo, o segundo é positivo. Se ele disser que o primeiro que entra é positivo, o segundo é negativo. Então a gente segue exatamente a orientação do autor da questão. Então vamos ver aqui o número quântico aqui. Qual é? O principal é 4. Secundário é 1, porque aqui é o subnível P. O magnético é 0, porque é o elétron mais energético que esse elétron aqui. Então está no meio, é 0. E o spin pode ser menos meio, mais meio, dependendo do quê? Do que o autor disser na questão. Então quem determina é o autor da questão, que diz se o primeiro elétron do orbital é positivo ou negativo. Então esse negócio de dizer que a seta está para cima é positivo, a seta está para baixo é negativo. Não existe isso. A seta pode estar para cima ou para baixo, mas que se eu determinar que o primeiro elétron que entra no orbital é positivo, tanto faz se botar a seta para cima como para baixo. O segundo será negativo. Um abraço a todos e Deus se lavar nossas vidas.